amor de Deus, a abundância de alegria. Na presença de Deus, não importa a luta que você esteja passando, lutando, quando você entra na presença de Deus, a alegria, ela transborda. Por isso que o Davi sempre estava cantando, salmodiando, adorando e buscando ao Senhor. Amém, Jesus? E nessa tarde também vamos nos encher de Deus, vamos buscar do Senhor e vai nos abençoar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Evangelho de João, pega a sua Bíblia por gentileza. Evangelho de João, capítulo de número 15. Evangelho de João, capítulo 15. Glória a Deus. Hoje pela manhã, Deus fez um milagre bonito aqui na igreja, irmãos. Milagre maravilhoso. Aliás, foram vários. E teve dois que foi bonito mesmo, Jesus fez, o Senhor fez. Logo pela manhã, a irmã estava com os ossos, tomando remédio e injeção para os ossos, né? Os ossos estavam meio que estroporosos, estava fraco, né? E muitas dores. E após a oração, irmãos, Deus fez a obra, ela não podia nem fechar a mão, estava fechando perfeitamente. Glória a Deus. Glória a Deus. O nosso Deus é bom. O nosso Deus Amém? é bom. Amém. Aquele que pede tem que crer para poder receber, porque o nosso Deus está fazendo. Jesus disse: o meu Pai trabalha até hoje e eu também. Amém? Amém. A Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Deus têm que crer que Deus existe e que Deus pode abençoar. Amém? Amém. A oração tem que ser feita com fé. A Bíblia diz assim, ó: evitai a fé dos vossos pastores. Evitai, olhai o procedimento e evitai a fé dos vossos pastores. Amém? Amém. Nós temos que andar na fé. Você não pode só ouvir falar da fé. Você tem que andar também na fé em nome de Jesus. Amém? Amém. Aqui você está participando de uma faculdade celestial. Diga amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Para quê? Para você praticar, colocar em prática, para você fazer uso e Deus começar a clarear e abençoar lá na sua casa, na vida dos familiares e também nas nossas próprias vidas em nome de Jesus. Não na vida deles, mas também na sua. Amém? Glória a Deus. João, Evangelho de João, capítulo 15. João 15. O versículo é o versículo de número 7. Versículo 7. Olha só que importante esta palavra. Nós vamos fazer aquela oração forte daqui a pouco. Vamos orar juntos. E depois também orarei por você e a sua família. Mas olha só, preste atenção. 15, João 15, Evangelho de João 15, versículo 7. Jesus, palavra do Mestre, palavra de Jesus. E ele está dando a instrução aos discípulos. Muitas vezes Jesus falava às pessoas, mas às vezes também ele chamava os discípulos em particular e os ensinava. Falava aos discípulos, ensinava para eles, né? Olha, é assim, é dessa forma, vocês têm que fazer desse jeito, né? Você não pode agir assim, você não pode fazer dessa maneira. Então Jesus sempre ensinou o seu povo e principalmente os seus discípulos. E nós, como discípulos do Senhor, como discípulos de Jesus, não devemos proceder de outra maneira, não. Nós temos que ler os evangelhos para a gente aprender como Jesus falava, como Jesus agia, como Jesus tratava cada tipo de situação que era diferente uma da outra. Você pode ver que existia pessoas que precisavam de um milagre, né? E dos mesmos milagres, e Jesus fazia cada milagre de uma forma diferente. Então nós temos que conhecer para a gente fazer o quê? Para a gente não errar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. No versículo 7, eu vou ler aqui, a Bíblia diz assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós. Para aí um pouquinho. Ele está falando aqui da oração, de você pedir e receber. Mas antes de você pedir e receber, ele coloca este porém, que nós temos que nos atentar. Ele diz assim: se as minhas palavras, Jesus está falando, estiver em vós. Olha só, se a palavra que eu tenho, que eu dou e deixei para vocês, estiverem guardada no coração de vocês, habitando ela em vocês, e vocês estiverem em mim, então veja bem, eu tenho que estar em Jesus, não posso sair dele, e as palavras dele têm que estar em mim. Eu tenho que guardar essas palavras no meu coração. Por exemplo, quando Deus foi abençoar Isaac, depois da morte do Abraão,
Deus aparece e diz o seguinte: o teu pai guardou as minhas palavras, o teu pai Abraão andou nos meus preceitos, nos meus ensinamentos e nos meus estatutos. Olha só, antes de Deus falar que ia abençoá-lo, que seria com ele, Deus disse assim: o seu pai estava comigo, e as minhas palavras estavam nele. Deus apareceu para Isaac. E aqui não é diferente. O próprio Jesus está falando para as pessoas que são discípulos dele. Diga graças a Deus. Graças a Você Deus. é discípulo de Jesus, sim ou não? Você segue Jesus? Nós seguimos Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Agora nós temos que fazer o quê? Cuidar dessas palavras, colocar ela em nós. Colocar ela em nós, no nosso coração. Você já ouviu um provérbio que diz assim: a boca fala do que está cheio o coração. Então, se a palavra de Jesus estiver em você, dos seus lábios vai sair as palavras de Jesus. Se está saindo pouco, é porque você tem pouco. Se está saindo nada, é porque você não está guardando nada, apesar que você tem ouvido e conhecido. Se você não tem elas, você não consegue expressar aquilo que você não tem. Ele está falando da palavra de Deus. Aí ele diz assim: e vós tem que estar em mim. Vós tem que estar, olha só, grudado em mim. Não só a palavra tem que estar em vocês, mas vocês têm que estar em mim. Olha o que Jesus está falando. Aí, se isso acontecer comigo, que não sou diferente de você, porque as pessoas pensam assim: o pastor parece que nunca, você olha para o pastor, aí a pessoa pensa assim: poxa, o pastor parece que nunca passou por uma dor de cabeça. As pessoas pensam isso, pensam ou não pensam? Sim ou não? A pessoa fala assim: o pastor tem filhos? Tem, mas o pastor nunca levou o filho dele no médico. Deve ser que quando acontece, ele ora e as coisas resolvem. Às vezes não, mas não significa que a fé foi jogada fora. A fé está sempre ali em ação. Você está entendendo, sim ou não? As pessoas pensam que o pastor, os obreiros, os ministros de Deus, que colaboram, cooperam na casa de Deus, também não passam luta. Eles passam sim. Mas o que é que faz eles vencer e estar sempre de pé? É que eles colocam a palavra de Jesus no seu coração. Amém, Jesus? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vê o pastor Carlos chegando domingo aqui na igreja para pregar, e o pastor Carlos fala bem assim: olha, eu estou feliz hoje. Aí o pessoal: amém. Ele fala: amanhã também. É assim ou não? Eu estou feliz hoje, e amanhã também. Glória a Deus. Glória a Por Deus. quê? Porque o justo vai viver pela Fé. Pela fé. O justo, o homem de Deus, tem que viver pela fé. Então, além das palavras de Jesus está guardado no seu coração, olha só, você tem que estar nele, grudado nele. Se eu estiver nele e você também, aí a parte final do versículo 7 diz assim: olha só, estiveres em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E pedireis, olha a parte final, e pedireis tudo o que quiserdes, e vos será o quê? Feito. Realizado, será feito. Mas para isso, essa palavrinha abençoada, que é do Mestre de Jesus, tem que estar em mim. Quando é que prova que a palavra está em mim? Na hora da tempestade, na hora da ventania, na hora da luta, na hora que surge o gigante, surge a batalha. Aí a palavra é provada em nós, se ela está em nós, se ela está em você. Vamos abrir a nossa Bíblia agora em Marcos capítulo 11. Nós estamos aí em João, você volta o Evangelho de Lucas, e o outro já é o Evangelho de Marcos capítulo 11. Aqui em Marcos capítulo 11, a palavra de Deus fala sobre a figueira que Jesus amaldiçoou. E aqui Jesus dá uma grande lição também para nós. Olha só, Marcos capítulo 11, o versículo é o versículo de número 20 em diante. Olha só, 20 em diante.
Marcos 11, versículo 20 em diante. Quem está com a Bíblia aí, anote, sublinhe essa palavra, marca aí no cantinho, para você estudar ela também depois, tá bom? Em nome de Jesus. Quem encontrou, diga graças a Deus. Aí diz assim a palavra do Senhor: e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. 21. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. 22. E Jesus respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Para aí um pouquinho. Que coisa séria que Jesus está falando aqui com os discípulos. Jesus estava entrando em Jerusalém e a Bíblia diz que lá tinha uma figueira, e ele foi lá ver se na figueira tinha frutos para ele poder, tirar alguns figos para comer. Chegou lá, só tinha folhas, e ele olhando aqui, olhando ali, não era tempo, mas ele estava procurando. Isso aí já é outra mensagem, não vamos entrar agora não. Aí Jesus estava procurando figos, olha só, na figueira, que é onde não era tempo de figos. Aí Jesus olha, não tem nada, só tem folhas. E Jesus então olha para a figueira e diz assim: nunca mais coma alguém fruto de ti. E virou as costas e foi, seguiu o seu caminho. No outro dia pela manhã, Jesus ia saindo mais os discípulos, e a Bíblia diz que não foi Jesus que parou e disse: olha lá como é que está a figueira. Não, Jesus foi embora. Porque tem coisas que nós temos que fazer e não podemos ficar olhando. Você não pode fazer como às vezes porque quando a pessoa está fazendo uma receita de algo em casa e a pessoa não sabe fazer, o que a pessoa fica fazendo ali quando está preparando? Fica acompanhando, não é? Vamos ver se está do jeito que falaram, vamos ver se está saindo do jeito que tem que sair. Mas quando a pessoa já tem habilidade, o que a pessoa faz? Coloca lá e já faz o quê? Esquece, daqui a pouquinho eu volto, porque é o prazo de estar pronto. A pessoa já tem habilidade de fazer, já tem um costume. Então o que Jesus faz? Amaldiçoa aquela figueira, vai embora. Na volta, Jesus passa por ali, ela está seca do alto até as raízes, e Jesus vai embora. Aí o Pedro, os discípulos olharam e viram a figueira, estava sequíssima. E o Pedro disse: mestre! E Jesus parou e disse: o que foi, Pedro? O que está acontecendo? Mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou está seca, desde o alto até as raízes. E Jesus disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. Foi a palavra de Jesus. E a figueira secou do alto até as raízes. Aí os discípulos ficaram o quê? Espantados. Mas que palavra foi essa? Que a figueira secou e morreu. Aí, mestre, e agora? Que negócio, que maravilha! Eles ficaram espantados. Aí Jesus disse assim: em verdade vos digo, tende fé em Deus. Lembra que nós vemos lá em João 15? Aquele que está em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será o quê? Concedido, será feito. E Jesus está dizendo: tende fé em Deus. Ter a palavra é você ter essa fé. Se você vai lá toda hora e olha e vê: vou orar aqui para ver se meu filho chega logo. Oh meu Deus, traga o meu filho, saiu 10 horas da noite e agora já é 1 da manhã, mas ele não chegou ainda. Aí você faz uma oração, se levanta, aí daqui meia hora você vai lá ver se ele chegou. Chega lá, abre a porta do quarto dele, não chegou ainda. Oh meu Deus, tenha misericórdia, guarda ele e tal. Aí você deita na cama, daqui a pouco você levanta assustado. Sabe que ele já chegou? Aí você vai lá de novo e olha: oh Jesus, oh Pai, tem misericórdia. A pessoa orou sim ou não? Orou, mas ela creu na oração? Ela confiou? Não confiou. Ela não confiou. Então preste atenção, Jesus está dizendo assim: tende fé em
Deus. A sua fé tem que estar em Deus. Nem que a pessoa tenha que passar. Tem caso que a pessoa tenha que fazer uma cirurgia, mas a fé tem que estar onde? Em Deus. Em Deus. Tem situação que a pessoa tem que pegar um advogado. Jesus é o nosso advogado, o Senhor é o nosso juiz. Mas tem casos que a pessoa tem que pegar um advogado para lhe representar. Tem que pegar. Ele está dizendo, tem que ter fé em Deus. A sua fé tem que estar viva no Senhor. Depois ele diz o quê? Ele diz assim, versículo 23. Porque em verdade eu vos digo, que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será o quê? Feito. Diga amém? Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Então Jesus está ensinando os discípulos que hoje é para mim e para você também, que somos de Deus. Presta atenção. Fé em Deus. Graças a Deus eu tenho. Quem tem fé, diga graças a Deus eu tenho. Graças a Deus. Você tem fé em Deus. Ele está dizendo assim, aquele que tem fé em Deus, qualquer um, ele tem que disser, ele tem que falar ao monte. Aquele que tem fé em Deus tem que falar ao monte. Existe um momento, quando eu cheguei na igreja, eu chegava na igreja e dizia, ô obreiro, ora aqui por mim, pastor, faz uma oração por mim. Aí fui caminhando na fé, fui caminhando, e eu fui aprendendo, não, eu também tenho que aprender a orar, tenho que aprender a determinar, ficar firme. Deus também me ouve, Deus também me atende. E assim como uma criança que vai dando os primeiros passos, a gente vai aprendendo. Então Jesus está dizendo, qualquer que disser ao monte, ao problema, ele falou com a figueira, e eu tenho que falar com o quê? Com a miséria, com o demônio, com o desemprego, com as brigas que está em casa, com o espírito de separação, com o espírito de confusão, com o espírito de loucura, contra o espírito da morte, e assim por diante vai. Eu tenho que falar para ele, eu tenho que ordenar ele a este mal, a esta situação, que no caso de Jesus era a figueira, mas o nosso caso qual que é? Aí ele diz assim, a qualquer que disser ao monte, erga-te e lança-te no mar, ou seja, algo aparentemente aos olhos humanos impossível de acontecer. Um monte, uma montanha, sair do lugar onde ela está e ser lançada no mar. Ele está falando algo que pode acontecer comigo e contigo, que é o que? Impossível aos olhos humanos. Só que ele dá outro passo que ele fala, está aí no versículo ainda 23, olha só, e não duvidar aonde? No seu coração. Você não pode fazer o que? Duvidar. Você orou, você crê em Deus, você orou, você determinou aquela determinada causa, determinada situação, você expulsou o mal, só que às vezes você não fica o quê? Crendo no coração. É isso que ele está falando. Crê que se fará aquilo que você disse. A partir de hoje a minha vida vai mudar. Você tem que crer que aquilo que você falou vai acontecer. O meu marido vai se transformar, você tem que crer. Meu filho será uma bênção, ele vai se formar, Deus vai abrir as portas para ele vai arrumar um emprego e ele vai ser uma bênção para a nossa família. É um problema, mas você profetizou e determinou que ele vai ser uma bênção. O que você precisa agora? Crer que se fará no teu coração. Você tem que confiar que aquilo que você pediu, que você determinou, que você profetizou diante de Deus, vai acontecer. E é esse passo que muitas pessoas fazem o quê? Desliza e cai. Por quê? Porque a pessoa sente a dor do corpo, ou às vezes presencia o fato. Aí a pessoa chega lá e diz, o meu menino não chegou ainda, mas eu orei a Deus. Por que eu não fui descansar? Por que eu não fui dormir tranquilo? Se eu determinei a vitória. Talvez você trabalhe com vendas e você diz assim, hoje eu vou ter uma ótima venda para a glória de Deus.
Só que você fica ali. Sabe que está vindo alguém? Sabe que está chegando alguém? Não, creia, confia. Deus vai mandar. Se você crer no seu coração, vai chegar nas suas mãos. Diga graças a Deus. Graças a Quem Deus. está entendendo? Então muitos de nós, o que acontece com muitos de nós, pastor? Na hora de crer, de confiar, a gente não consegue crer e confiar na oração que recebemos ou na oração que nós mesmos realizamos. Você tem que acreditar, você tem que confiar que você é de Deus, Deus te ouviu. Aí tem um tempo de Deus que ninguém pode explicar. Na vida de um, o milagre faz assim, ó, tchum, rápido. Na vida do outro demora mais um pouquinho, e na vida do outro demora mais um pouquinho. Na vida de um é rápido, na vida do outro, aí só Deus pode explicar isso. Talvez é o quê? É a pessoa que às vezes está ali quase crendo, quase duvidando. O pai do menino que era lunático, ele disse assim: mestre, ajuda-me na minha falta de fé. Na minha falta de fé. Os discípulos oraram, buscaram e ele não conseguia. E Jesus disse: olha, tudo é possível ao que crê. Aquele que crê será possível. E ele disse: me ajuda então na minha incredulidade, na minha falta de fé. E Jesus então o ajudou. Às vezes este passo de ficar firme, crendo, a gente não está conseguindo. Por quê? Porque a gente ora, pede para Deus. Chega lá o familiar, em vez de estar transformado, às vezes está até o quê? Até pior. Às vezes até bebe mais. Às vezes até chega mais tarde. Às vezes fica até mais violento. Às vezes, em vez da máquina continuar funcionando perfeitamente, aí a máquina dá mais o quê? Problema ainda. Mas eu já determinei, eu já orei. O que eu faço? Eu tenho que crer no meu coração. Você tem que crer no seu coração. Tem que acreditar. É isso que Jesus está falando. As minhas palavras estão em vós? Está. Vocês estão em mim? Estamos, Senhor. Então pede o que você quiser, que será feito, será realizado. É isso que Jesus está falando para nós aqui nessa tarde. É isso que Jesus quer que você entenda neste momento, para você receber o milagre, a resposta e aquilo que aos olhos é impossível receber. Você tem que acreditar no teu coração, porque você também é de Deus. Amém, Jesus? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Vamos terminar o versículo 23. E não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, e tudo o que disser lhe será o quê? Feito. Você já parou para pensar que às vezes nós cremos mais na má notícia do que na boa notícia? Já parou para pensar? E a pessoa fala assim: ô fulano, você está meio estranho, o que foi? Você não está doente não? Você está meio assim, meio esquisito? E a pessoa corre logo atrás do que para ver, irmãos? Do que? De um espelho. Será que eu estou ruim mesmo? Saí de casa, estava bonzinho. Eu estava bonzinho, eu saí de casa. Cadê o espelho? Não tem um espelho aí não? Tem não? Tem não, meu irmão? Um espelho aí para me ver, me arrumar? Falaram que eu estava ruim ali, tem um espelho aí não? Olha, meu Deus, parece que eu estou mesmo, hein? É verdade. Olha, meu Senhor, o que é isso aqui, será? Aí começa a surgir o quê? A dúvida. De lá para cá, o mal já fez o quê? Já apanhou, porque eu duvidei. Eu estava bom, mas alguém falou, o mal entrou em mim. A dúvida, a incerteza. Eu não estava sentindo nada, mas porque alguém falou e trouxe aquela má notícia, aquilo entrou no meu coração. Ah, mas quando chega alguém e diz assim: Deus é contigo, você vai vencer. Olha, as portas vão se abrir, vai em paz, porque o Senhor é contigo. Aí a pessoa olha, mas estou sentindo uma dor aqui, como é que Deus é comigo? Aí a pessoa fala, faz que nem o Gideão, né? Ah, mas se o Senhor fora comigo, por que tudo isso está acontecendo? E a pessoa duvida. A pessoa tem a tendência, nós temos a tendência de crer mais na mensagem negativa do que na mensagem o quê? De fé, na mensagem da palavra de Deus. Não pode ser assim com você. Não pode ser assim comigo. Nós somos de Deus, nós temos fé em Deus. Não podemos duvidar, não podemos vacilar. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Terminando,
versículo de número 24, para terminar. Vamos lá, toda a igreja. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes, orando, crede que recebeis. Olha só, crede, tudo que pedindo, orando, crede, acredite. Olha só, eu estou orando, estou na casa de Deus, e muitas vezes a gente faz um esforço imenso. Chegamos na casa de Deus, na casa do Senhor, cantamos, adoramos e dizemos assim: Senhor, eu entro na sua presença. Quando você diz isso, irmão, na presença de Deus você está. Você tem que crer que você está na presença de Deus. Lá na sua casa, no seu aposento, você diz: Pai, em nome de Jesus, eu entro na sua presença. Na presença de Deus você está. Na presença de Deus você está. Meu Deus, seja comigo. Eu vou sair agora, vou lá. Oh meu Deus, vem comigo. Você chamou Deus, Deus está indo com você. Agora você tem que crer que Ele está indo com você. Você tem que crer que você está na presença dEle. Veja que o ponto crucial é a gente mesmo crer. O problema não é com o Senhor. Isaías disse que o Senhor vela pela palavra dele para cumprir. Só que às vezes está onde? Os deslize. Está aqui, ó. Crer no coração. Porque crer no coração é você lutar contra as evidências, lutar contra as palavras negativas, as notícias contrárias. Tem que lutar contra isso. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Pronto, acabou. Está amarrado esse demônio. O meu filho é de Deus, meu esposo é de Deus, pronto, acabou. Aí ele pode chegar de ponta cabeça, plantando bananeira. Tem que dizer: meu marido é de Deus, meu filho é de Deus. Você não pode duvidar aqui. Por quê? Porque você já orou, já determinou, já abençoou ele. Agora o outro passo é você crer, para que a obra seja realizada. Tudo que pedires, olha só, por isso vos digo que todas as coisas, essa aqui diz um pouquinho melhor, que todas as coisas, tudo que pedirdes, orando. Para aí um pouquinho. Seja sincero, quem já saiu na rua aqui falando: meu Deus, me ajuda, Senhor. Ô Pai, o Senhor podia fazer algo, o Senhor podia agir. Quem? Seja sincero. A maioria de nós. Verdade, sim ou não? Sim. É ou não é? Opa. A gente anda tão desnorteado que às vezes a gente ora por orar. As palavras ficam o quê? Em vão. A gente não chega e entra na presença de Deus, procura um lugarzinho oculto, fechado, fecha a porta ali, se esconde ali, dentro de casa ou no trabalho, naquela hora da folga. Você fecha a porta de: meu Deus, eu entro na sua presença e esta causa está assim, assim, assado, e o Senhor diz na sua palavra isso. Meu Deus, está determinado, isso aqui vai mudar, isso vai transformar. Meu Deus, que seja diferente, em nome de... A gente não faz isso. A gente começa a pedir fora da oração, que acaba sendo o quê? Lamentação. Porque Deus mandou a comida no deserto, não foi porque eles oraram, foi porque eles andavam lamentando. E hoje não é assim não. Jesus está dizendo: tem de fé. A fé não deixa você lamentar. A fé leva você a orar, leva você a buscar. A fé leva você a tomar decisão, como o missionário fala. É você bater o pé e diz: a palavra diz assim, eu não aceito fora da palavra, eu fico na palavra de Deus. Você, na fé, você faz que nem o Sadraque, Mesaque e Abednego: eu vou para a fornalha, mas o meu Deus, eu fico na palavra dele, porque se ele quiser livrar, ele vai livrar. E o que acontece? O livramento vem, o anjo aparece. Diga graças a Deus. Graças a Tudo Deus. que pedires, vamos lá, orando, creia, crede que recebestes, ou crede receber. Crede que você vai receber e você vai ter. É isso que ele está falando. Quem entendeu, diga amém. Amém. Quem entendeu, diga assim seja. Assim seja. Diga: meu Deus, Meu Deus, eu não vou jogar a minha oração fora. Diga: fora. meu Deus, Meu eu não vim aqui nesta tarde para perder tempo. Diga: tempo. meu Deus, Meu Deus, eu creio no Senhor. Eu creio no Eu Senhor. estou diante de Estou ti. diante de Diga: ti. meu Pai, Meu eu Pai, vou orar. Eu vou determinar, eu vou buscar ao Senhor por uma mudança, por uma transformação,
por algo, Senhor, que aos olhos talvez seja impossível, mas para o Senhor e para aquele que crê, tudo é possível. Diga em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Diga graças a Deus. Fecha a sua Bíblia.